Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, mais esse domingo que nós podemos estar reunidos, realizando esse culto aí para o nosso Deus, nos nossos lares, enquanto nós não podemos nos reunir lá na igreja ou na casa do Senhor, juntos no templo, mas nós podemos estar cada um no seu lar. Amém? Eu quero compartilhar então com os irmãos hoje a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, no versículo 29 em diante, que diz assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Graças a Deus pela sua palavra ao nosso coração. Irmãos amados, esse texto ele fala sobre a segunda multiplicação de pães que o Senhor Jesus fez, esse grande milagre. A gente já tinha feito um milagre desse há pouco tempo atrás, e o texto bíblico relata que ele fez esse primeiro milagre no meio do povo de Israel, o povo judeu, onde ele estava anunciando a palavra, o evangelho, fazendo a sua obra, a sua missão, no meio do povo chamado, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, aquele povo da velha aliança. E ele ali fez um grande milagre, ele usou ali os discípulos também, mas em especial um menino que levou ali 5 pães e 2 peixinhos e colocou à disposição do mestre, e ele fez um grande milagre. Aqui nesse texto, o relato mostra que ele já usou os pães não de um menino, mas sim os dos próprios discípulos, quando ele perguntou para eles: quantos pães vocês têm? E eles então relataram para o Senhor: Senhor, nós temos 7 pães e alguns poucos peixinhos. E a diferença desse milagre, da segunda multiplicação para a primeira, é interessante também no fato de que a primeira, como eu disse, foi feito em favor daqueles que eram o próprio povo de Deus do Antigo Testamento. Mas aqui na região onde Jesus está, nas regiões de Decápolis, ele está aqui já sendo seguido e acompanhado por pessoas que não eram o povo de Deus, pessoas conhecidas como os gentios, os outros povos que não eram o povo judeu. E esse povo, eles estavam seguindo Jesus, eles estavam vendo e ouvindo o que Jesus estava fazendo, eles já tinham ouvido da fama de Jesus e tinham multidões seguindo Jesus. E ele fez ali muitos milagres, alguns até de maneira específica os evangelistas registraram, como por exemplo o milagre na vida da filha da mulher cananeia, que veio clamando a Jesus, para Jesus libertar a filha dela, para Jesus ter misericórdia dela, que sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ali aquela mulher demonstrou grande fé no Senhor. O Senhor disse para ela: olha, primeiro só convém que eu dê o pão aos filhos, depois sim aos cachorrinhos. Mas era uma palavra não ofensiva, né, como nos dias atuais, mas era uma palavra carinhosa, como um pequeno filhote de cão. Tudo bem. Então ele disse para ela aquilo, e ela falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ali aquela mulher demonstrou grande fé, e o Senhor Jesus na mesma hora fez aquele milagre, porque ela considerou que o Senhor Jesus
Ele mesmo é o pão. Um pouquinho desse pão que é Jesus já era suficiente para curar a filha dela. E Jesus disse: "Ô mulher, grande é a tua fé, nem Israel viu tanta fé." Então, ali naquele lugar, as pessoas não eram o povo do Antigo Testamento, o povo judeu, mas era um povo cheio de fé, era um povo capaz de glorificá-lo, de agradá-lo com uma fé extraordinária. Um outro caso ali registrado de maneira específica, um moço que era gago e surdo. Jesus, quando curou aquele homem, as multidões, aquele povo que estava ali, eles declararam: "Olha, tudo ele faz bem, faz falar os mudos e faz ouvir os surdos." Eles ficaram maravilhados. E agora, o texto que eu li está dizendo aqui que aquelas pessoas estavam levando muita gente e colocando elas diante de Jesus. Estavam conduzindo muitas pessoas aos pés de Jesus. Pessoas com graves enfermidades e deficiências físicas, pessoas acometidas, pessoas aleijadas, pessoas coxos, surdos, mudos, pessoas que não falavam, e ainda diz aqui o texto, e muitos outros tipos de enfermos estavam sendo levados ali aos pés de Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus curou a todos. Todos que eles trouxeram, o Senhor Jesus curou. E ali Jesus estava com seus discípulos fazendo aqueles milagres maravilhosos em favor daquelas pessoas que estavam crendo nele, estavam recebendo deste pão, desse milagre, dessa bênção do Senhor. Eles estavam ali recebendo. E o texto então vai nos relatando que essas pessoas, elas ficaram tão maravilhadas vendo o que Jesus estava fazendo, que no versículo 31 diz que eles glorificavam o Deus de Israel pelos milagres que Jesus estava fazendo. Que coisa maravilhosa nós vemos que esse mesmo Jesus que curou toda sorte de doenças ali, no meio daquele povo que nem era um povo que estava servindo a Deus, mas um povo que Deus ama, um povo que Deus queria trazer, um povo que Deus queria abençoar. Então, Deus estava fazendo milagres ali. Esse Jesus maravilhoso que fez isso na vida deles, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele também está pronto a fazer esses milagres em seu favor, em favor daqueles que vierem a ele com fé, crendo que ele é poderoso, que ele é amoroso, ele é Deus, ele é aquele que tem todo o poder para curar. Jesus não mudou. Jesus veio ao mundo, ele tomou sobre si as nossas doenças, nossas dores, enfermidades, e ele levou sobre si lá na cruz, ele levou também os nossos pecados lá na cruz, e lá na cruz, ele morreu na cruz, e ele venceu todas as doenças, enfermidades, venceu o pecado, venceu a Satanás, ele ressuscitou no domingo, no terceiro dia, vitorioso sobre todas as obras malignas, sobre todos os demônios. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E se você puder crer, meu querido, minha querida que está ouvindo essa palavra, você também pode receber essas bênçãos do Senhor. Essas pessoas, elas receberam essas bênçãos do Senhor, elas glorificaram a Deus, e ali elas receberam essa bênção que era em benefício do seu corpo físico, era em benefício da saúde das pessoas que elas traziam ali. E era maravilhoso elas verem essas pessoas serem curadas, serem transformadas ali, né, na sua saúde, pelo poder de Jesus. Que coisas maravilhosas Jesus estava fazendo ali. Agora, meus amados, essas pessoas, elas receberam muitos milagres, e assim como hoje também nós estamos vendo muitas pessoas no nosso Brasil, que eu diga, recebendo muitos milagres do Senhor, recebendo curas maravilhosas, muitos testemunhos maravilhosos, né? Para quem segue a Jesus, crê nesse Jesus, sempre você ouve uma história de milagres, um testemunho verdadeiro, pessoas que você conhece e sabe que foram curadas, que foram libertadas, que foram transformadas por esse Jesus maravilhoso, não é mesmo? Muito bem, então essas pessoas receberam isso. E eu creio que hoje, nesses dias, o Senhor está tão disposto como naqueles dias a fazer esses milagres. Quem sabe hoje, como muitas pessoas estão com medo desta enfermidade que anda rodeando o mundo, essa pandemia, ou epidemia que está rolando aí em volta do mundo, as pessoas estão com muito medo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa,
Ao invés de ter medo, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a palavra de Deus. Ela diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim como Ele curava no passado, Ele ainda cura nos dias atuais. Isso faz parte do que Ele deixou aqui para nós. Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses milagres acompanharão os que crerem. Isso é para o nosso tempo. Ele diz, e se pôr as mãos sobre os enfermos, serão curados. O Senhor Jesus também nesses dias, Ele está disposto a curar. Ele tem poder para curar, Ele está pronto a curar. Se você puder crer nele, mesmo que você ainda não seja povo de Deus, mesmo que você ainda não esteja indo, quem sabe, servir a Deus numa igreja, mas se você puder crer que Jesus é poderoso, que Ele te ama, que Ele é capaz de curar você, ou curar alguém da sua família, alguém que você queira, venha a Ele com fé, peça, creia nele, você vai ver a glória de Deus. Muitos têm visto a glória de Deus. Eles viram, glorificaram a Deus, agradeceram. Mas o texto diz que o Senhor Jesus, Ele não resolveu só aquele problema que era na área de saúde. Aquelas pessoas que estavam doentes ou que estavam deficientes físicas, com estado físico que não tinha cura para o homem. Pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas coxo, pessoas que não conseguiam andar direito. Ele curou aquelas pessoas. Mas é interessante olhar ainda no texto que eu li para vocês, que o Senhor Jesus, Ele não estava tão somente preocupado em curar essas pessoas. Ele estava também olhando para todas as necessidades dessas pessoas, não apenas a necessidade de uma cura. Nos dias atuais, as pessoas, muitos, estão só preocupados com a cura do corpo ou com a sua saúde, preservar a sua saúde. Olha essa virose, né, essa epidemia, olha isso tudo aí, vamos cuidar da saúde, da imunidade. Tudo bem, nós temos que cuidar, mas Jesus, Ele não está preocupado, Ele não está interessado somente na nossa saúde física, Ele está interessado em toda a nossa área de nossa vida, Ele está interessado em tudo. Talvez você aí, meu querido, minha querida, você até esteja assim pensando, não, mas meu problema não é saúde, não é isso. Alguns outros falam, não, esse é o meu problema. Mas Jesus, Ele está interessado em toda a área da sua vida, Ele te ama por completo. E Ele é a solução, Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é aquele que pode solucionar toda e qualquer situação na sua vida. Aqui, Jesus identificou na vida deles que eles não precisavam só da cura, somente de saúde. Aqui o texto diz que Jesus já estava se importando com a questão da provisão deles, da alimentação, da sustentação da vida deles. Jesus, irmãos, amigos, Ele não está interessado só no momento imediato. Ele não está interessado só em responder um tipo de oração ou suprir só um tipo de necessidade. Ele é tudo em nossas vidas. Ele quer tanto cuidar do seu corpo, como também Ele quer cuidar do seu emocional, da sua alma, da sua mente, da sua vida espiritual. Ele quer cuidar de todas as áreas na sua vida. Ele quer prover e tomar conta de toda a área na sua vida, a área financeira. Ele está querendo cuidar de tudo isso. O texto diz que o Senhor Jesus, então ali, Ele chama os seus discípulos e Ele diz para eles, olha, eu estou com compaixão dessa gente. Eu estou olhando a situação dessa gente. Eles já estão curados? Estão, mas eles estão comigo. O texto diz que aquela multidão já estava com Jesus há 3 dias. E Jesus fala para eles, eu tenho compaixão porque eles não têm mais o que comer. E eles estão comigo, estão me seguindo, estão aqui me ouvindo, estão aqui crendo em mim, estão aqui na minha presença. Eles estão aqui também por minha causa, por causa deles e por minha causa. E Jesus disse para os discípulos, e eu não quero despedir eles, deixarem eles ir assim sem o que comer, porque eu não quero que eles desfaleçam no caminho, eu não quero que nenhum deles desmaie sem alimento, eu não quero que nenhum deles passe fome, eu não quero que nenhum deles chegue ao ponto de se desfalecer na caminhada, na jornada. Veja, meu irmão,
como Jesus se importa com tudo em nossas vidas. Talvez você fique assim, será que Deus está se importando? Eu estou até ansioso, eu estou passando por certas situações, eu tenho algumas necessidades que eu preciso, será que Deus está se importando? Meu querido, a palavra do Senhor, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 32, Jesus diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, porque o Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe que você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa do pão de cada dia, do alimento, Deus sabe que você precisa de proteção, tanto física como financeira, como espiritual, Deus sabe todas as coisas. E aqui nesse caso, Jesus fala com eles, olha, eu tenho compaixão deles, porque eu estou vendo a situação deles, eu estou vendo que eles estão sem pão, estão há 3 dias aqui comigo. Talvez muitas daquelas pessoas levaram alimento de reserva, mas estão há 3 dias ali na presença do Senhor e o alimento vai acabando. Coisa boa é você saber, é você perceber que estar na presença do Senhor é algo tão valioso que o Senhor ele está olhando por você. Se você está na presença de Deus, você está na presença de Jesus, pode saber de uma coisa, antes mesmo de você pensar na situação, Ele já está pensando na sua situação, Ele já o está olhando. Talvez alguma daquelas pessoas disseram consigo mesmas, eu nem sei se já acabou o alimento, não sei como é que vai ser, o que eu sei é que é muito bom estar na presença dEle, é muito bom estar diante dEle, então eu quero mais estar aqui diante dEle, ouvindo Ele, atentando para a sua palavra, nós queremos estar na presença dEle. Olha o sentimento dessas pessoas de estarem na presença do Senhor. E aqui o Senhor então, vendo essas pessoas, Ele chama os discípulos e fala, eu não quero que eles vão sem comer, eu não quero que eles desfaleçam no caminho, eu não quero que eles cheguem a esse ponto. Então, Jesus vira-se para eles, fala isso, e eles falam assim, mas Senhor, da onde nos virão tantos pães num lugar deserto? Não tem padaria aqui, não tem recurso aqui, estamos num deserto. Como nós vamos fazer? Os discípulos nem lembraram que há pouco tempo Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Eles nem lembraram disso. Eles só ficaram olhando a circunstância, o lugar que era deserto, não tinha recurso. Não é assim que acontece com muitos de nós, muitas vezes. Nós, em vez de olharmos para o fato de que Jesus está conosco, que Ele, pela nossa fé, Ele é o pão, Ele é a solução de tudo, nós ficamos olhando as circunstâncias. E aí nós começamos a questionar, isso é do homem, isso é de nós, né? Isso é do natural do ser humano. E fica assim, mas como vamos fazer? Não tem jeito. Olha o deserto, olha a insuficiência, olha como esse vírus aí é poderoso, né? Olha como a situação, a economia do Brasil está ficando, olha quanta gente desempregada. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Meu querido, se você está na presença de Jesus, você está se preocupando à toa. Você deveria pensar e lembrar o que Ele já tem feito na tua vida, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. Jesus já tinha feito esse milagre, um milagre no deserto de multiplicar pães e peixes, e Ele agora estava pronto a fazer isso. E eles ficaram, mas Senhor, não tem jeito, não tem jeito. A insuficiência vem do homem, mas a suficiência vem de Jesus. Então Ele vira para eles e fala para eles, quantos pães vocês têm aí? E eles respondem, temos 7 pães e alguns poucos peixinhos. Ele diz então, vamos arrumar a multidão aqui, manda todo mundo assentar, vamos assentar todos, vamos assentar porque agora eu vou agir. Meu querido, minha querida, Jesus Ele sabe já o que vai fazer. Enquanto você está dizendo, mas como vai ter solução? De onde vai vir solução? Eu estou vendo as circunstâncias todas contrárias, não tem jeito. Enquanto você está assim, questionando as situações humanas, os recursos humanos, Jesus já está preparado para resolver esse problema. Jesus já tem solução para isso, para essa situação que está se passando aí com você, com a sua família, essa fase aí da tua vida, essa fase aí que está passando o Brasil, as famílias. Jesus já tem solução para isso tudo. As pessoas estão por aí, estão preocupadas, estão desesperadas, os governantes desesperados, alguns querendo tirar proveito da situação e bate cabeça dali e de cá e questiona e entra em contenda e tantas coisas, mas Jesus já sabe o que Ele vai fazer, e a hora que Ele agir,
está agido. A hora que ele agir, o milagre vai acontecer. A hora que ele agir, vai vir prosperidade na tua vida. A hora que ele agir em favor do nosso Brasil, você e eu vamos ver que todas as previsões catastróficas, todas essas previsões que estão dizendo que essa doença vai arrasar, que esses hospitais que eles construíram vai estar lotado, que não vai dar conta, tudo isso vai cair por terra, tudo isso vai ser quebrado, porque Jesus vai entrar com solução, Jesus vai entrar com provisão, Ele mesmo é a nossa provisão, Ele mesmo é a garantia do nosso milagre, Ele é a garantia, eu vou lhe dizer um negócio, de que nesse nosso Brasil mesmo, na sua vida, nós vamos viver tempo de uma prosperidade que nunca nós vivemos, nós vamos ver um grande milagre nesse Brasil, porque nós estamos aos pés de Jesus, crendo em Jesus. Você pode crer nisso, meu irmão? Que Jesus já está, mesmo que você não está vendo de onde virá, Jesus já está com toda a solução prontinha. Ele disse, manda todo mundo assentar aí na relva, todos assentados. Então, quando todos se assentaram ali, ele pegou aqueles 7 pães, aqueles poucos peixes, e diz o texto bíblico, que ele então levou esse alimento e deu graças ao Pai, apresentou ao Pai agradecendo, né? Depois ele partiu e deu na mão dos discípulos e disse, agora vocês deem às multidões. Olha, Jesus pega, meu querido, minha querida, você é um discípulo de Jesus, Jesus quer pegar algo que você tem, quer que você coloque na mão dele, porque ele vai pegar aquilo ali, vai abençoar e vai multiplicar, aleluia, e vai alcançar muitas pessoas, vai abençoar muitas pessoas com o que você tem. Você pode dar nas mãos de Jesus um pouco do teu tempo, da tua energia, dos teus bens, colocar nas mãos dele, porque ele vai multiplicar, ele vai multiplicar. Amém. O texto aqui diz que ele então deu graças, ele agradeceu o Pai, ele abençoou. Isso traz para mim e para você também uma lição de gratidão. O que nós pegamos e colocamos diante de Deus agradecendo, Deus vai abençoar. Quando nós agradecemos, nós louvamos, Deus opera, Deus trabalha, Deus se agrada, Deus faz milagres. Agora, quando a pessoa fica reclamando, quando a pessoa fica murmurando, quando a pessoa fica espraguejando, Deus não opera, quem opera é o inimigo. O inimigo já vem para devorar aquele pouco que tem ali. Então Jesus não, Jesus colocou, abençoou, agradeceu, partiu, deu na mão dos discípulos e disse, agora vocês deem à multidão. E o milagre aconteceu. Olha que coisa tremenda. Os discípulos pegaram do que era seu, colocaram na mão de Jesus para que fosse aquilo ali dado às multidões e o Senhor multiplicou. O texto diz, irmãos, que eles todos comeram e se saciaram e ainda levantaram do que sobrou, houve sobra, 7 cestos cheios de pães. Eles deram 7 pães nas mãos de Jesus e depois que Jesus abençoou toda aquela multidão, eram quase 10.000 pessoas nesse caso aqui, ainda sobrou 7 cestos cheios. Para quem deu 7 pão, agora recolheu 7 cestos cheios. Assim é o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Você vai servir a Jesus, você coloca nas mãos do Senhor, você entrega nas mãos dele algo em favor do próximo, você entrega nas mãos dele os seus talentos, a sua habilidade, a sua própria vida, coloca ao dispor dele para servir as multidões que ele tem compaixão. E quando você colocar nas mãos dele, você vai ver como ele vai usar o que você tem para alcançar multidões. E depois você vai ver que o que você colocou nas mãos dele foi como uma semeadura. E você semeia uma semente e depois você colhe uma árvore inteira, colhe muitos frutos. É assim que ele faz, é assim que ele quer fazer na sua vida, é assim que ele quer fazer. Ele quer usar a sua vida para salvar muitas pessoas e você vai ver essa salvação chegar também na tua casa. Você vai ver ele também fazer esses milagres aí na sua vida. Que coisa maravilhosa. O texto então aqui fechando diz aqui, ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O que Deus faz, ele faz com grande abundância, com grande poder. Creia no Senhor, coloca tudo nas mãos do Senhor, coloca a sua oração, coloca a sua habilidade, coloca-se na disposição do Senhor. Ele pode pedir a você alguma coisa, coloca dizendo, coloca em minhas mãos, o que você tem aqui, coloca nas minhas mãos,
Coloca, porque eu vou abençoar, porque eu vou multiplicar e eu vou fazer um grande milagre. E na frente você vai ver que isso beneficiou a você mesmo. Você colocou à disposição do Senhor e Ele multiplicou e abençoou você grandemente. Amém? Ele abençoou, Ele fez e faz grandes milagres. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra. Amém? Guarde no seu coração. Que Deus abençoe você, a sua casa e através de você possa abençoar multidões e prosperar grandemente o seu caminho em nome de Jesus. Amém e amém.